Fala galera, trazer aqui mais um tema bacana pra caramba. Particularmente eu gosto demais da ferramenta, então eu escolhi falar dela por isso. Sim, o título é meio impactante como minha vida mudou depois de Tmux, porque pra mim, eu acho que eu finalmente, não vou dizer que eu tô 100% satisfeito, porque amanhã se aparecer uma ferramenta diferente pode ser interessante de testar, mas hoje pra mim o Tmux atende muito as coisas que eu preciso fazer no meu dia a dia, como eu trabalho muito com terminal. Então vamos lá começar. Ok. Primeiro, quem eu sou? Eu sou Davi Marcondes Moreira, eu sou desenvolvedor de software aqui no Pagame. Também dá para pesquisar por DevDrops, se alguém quiser pesquisar alguma coisa tipo por referência que seja. Eu sou mais um doido que gosta de usar demais o terminal, então eu gosto pra caramba, eu passo bastante tempo. Eu cheguei ao momento tipo, de começar a organizar a receita de dieta novinho no terminal, mas enfim. E por gostar bastante de terminal, eu já usei vários diferentes. Quando eu trabalhei bastante com Mac, eu era muito fã do iTerm, porque eu gostava da ideia de trabalhar com abas dele, pra mim sempre foi bastante bacana, joia. E também o fato de você poder sincronizar as janelas e tal. Depois, quando eu migrei para Ubuntu e comecei a brincar com ele, eu mexi com o Wake e totalmente detestei. Fui pro Terminator, que era o mais próximo para mim do iTerm, e depois fui pro Tilix, que era o antigo Terminix, que precisou mudar de nome porque tinha uma empresa de detetização que tinha o mesmo nome. Então eles precisaram mudar, é sério, não é zoeira isso. E finalmente depois eu parti pro nosso queridão Tmux. O que é o Tmux? O Tmux, ele é praticamente como se fosse uma sigla para Terminal Multiplexer. Ele foi criado em novembro de 2007 pelo americano Nicholas Marriott. Ele é escrito em C e é todo open source. O código dele até que é bacaninha, dá pra dar uma função no GitHub e não tem muitos problemas para poder entender, porque meio que as funções são separadas por arquivos, então é fácil você navegar e entender o que está rolando lá dentro. E o propósito de Terminal Multiplexer dele é que você pode ter terminais únicos e individuais que permitem execução individual de programas, tipo, totalmente únicas. Para quem gosta de trabalhar com terminal, imagina que ao invés de você começar a ficar criando abas dentro do programa e quiser depois trabalhar com uma outra questão, ao invés de subir um outro terminal ou ficar com N abas, você pode trabalhar de formas totalmente independentes, não só pelas abas. Os destaques dele é que ele roda praticamente em qualquer terminal de Linux e Mac. O Windows eu nunca vi algo parecido, então fica a dica e tenta a sorte. Ele é prático e ele é configurável, então a partir do momento que você começa a entender ele, você começa a usar ele de uma forma muito prática. E assim como Vim e outras ferramentas de terminal, você também pode configurar ele da forma como você quer. E ele é viciante, depois que você meio que pega o jeito, é meio difícil você viver tipo, sem estar fazendo as coisas dele. Tem galera, por exemplo, que já logo abre o script de comando do terminal já para abrir uma sessão do Tmux. E por falar em sessão, vamos falar tipo, numa questão tipo, de diagrama de Venn, né? Tipo, o primeiro nível que a gente tem do Tmux são as sessões. Explicar de uma forma meio gráfica assim, mas a sessão ela é, digamos, a parte maior que existe dentro do Tmux. Toda vez que você inicia o programa, ele vai criar para você uma sessão, onde aqui no desenho a gente tem a representação do terminal, no ícone maior, que é o seu próprio terminal em si. Aqui eu tenho uma session, que é uma sessão criada pelo Tmux, onde eu posso ter duas ou uma ou mais janelas, que por sua vez podem ter uma, duas, três, quatro ou N painéis, ou seja, é como Inception. Tipo, bem literalmente você começa, tipo, você tem tipo uma sessão dentro do terminal, que por sua vez tem janelas, que por sua vez tem suas divisões, então você pode trabalhar com cada um desses caras independente. Antes de falar um pouquinho de janelas, eu tava pulando a parte da demo, foi mal. Eu vou mostrar aqui uma demo basiquinha. Eu já tenho o Tmux na minha máquina, então eu vou usar com uma imagenzinha de Docker aqui que não tem nada aqui. Então, se eu quiser criar uma sessão nova, tudo que eu preciso fazer no terminal é digitar Tmux. Não, o comando Tmux não pinta só a minha barra tipo, no fundo do terminal de verde. Isso daqui é a barra padrão de status e informações que uma sessão de Tmux mostra pra você. Toda vez que você instala e tipo, tá totalmente não configurado, é isso que você tem. Bom, beleza, eu criei uma sessão, eu posso trabalhar com ela aqui da forma como eu quiser. E se eu quiser sair, eu posso simplesmente digitar exit. E ele encerrou o programa. Notem que eu voltei para o mesmo terminal, ou seja, tudo aquilo que eu abri da sessão era individual ao que estava rolando no terminal.
agora falar um pouco das janelas. Assim como os... É uma piada meio velha, mas enfim. Assim como os carros são como as lanchas, as motos são os jet skis, os pedestres são os banhistas, as janelas são as abas de uma sessão. Ou seja, toda vez que você está, por exemplo, no seu iTerm, você está no seu terminal e você gosta de trabalhar com as abas, de ficar navegando, fazendo as coisas diferentes, o Tmux oferece isso daí para você no formato de janelas. Então você pode também trabalhar com as suas janelas, com as suas abas ali dentro. Eu vou mostrar aqui para a gente, criando uma nova sessão aqui. Eu vou fazer um comandinho só para colocar o nome dela. Então eu vou colocar como nome Demo. Vocês podem ver que ele até colocou na minha status bar aqui no cantinho. O demo. E beleza. Bom, quando eu crio uma sessão, por padrão ele já cria uma janela para mim. Ou seja, eu tenho essa janela que aqui embaixo na minha barra de status ele está identificando por 0 e com o nome do programa que está executando nesse momento. A última chamada que foi bash. Então beleza, eu vou criar um novo cara dentro dessa sessão. Nota, tudo aquilo que a gente está fazendo no Tmux são comandos pelo teclado e que precisam de, obviamente, você pressionar teclas. Né? Então, para evitar conflitos com comandos de outros programas, o Tmux aceita um prefixo combinado para você poder fazer os comandos nele. O prefixo padrão é o Ctrl+B, ou seja, cada comando a gente sempre referencia por prefixo alguma coisa. Então, para criar uma janela, é fazer um prefixo C. Quase que esqueci aqui. E criei uma outra janela. Ou seja, agora a gente tem a janela 0 bash e tem janela 1 bash. Vamos, sei lá, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. Eu vou colocar para mostrar que as janelas são totalmente individuais. Eu vou só criar um nomezinho para essa minha janela. Eu usei prefixo vírgula. Eu vou chamar ela de htopzera, porque nela eu vou executar um htop. Beleza? Eu vou usar prefixo P ou prefixo N para navegar entre as minhas janelas. E aqui eu vou fazer um outro comando. Eu vou renomear essa janelinha aqui como Parrot Louco. E se ele me permitir fazer aqui na internet, que eu acho que ele não vai estar me permitindo fazer. Ah, droga. A internet me sabotou. Não foi. Droga, demite. Ah, droga. Era pra desenhar, tipo, um ASCII do Party Parrot. Mas enfim, tudo bem, tudo bem. A gente edita depois. Beleza. Então, tá. Vocês estão vendo que eu tô aqui nesse cara. Vamos supor, sei lá, se eu quiser listar todo o meu diretório de home. Ok, beleza. Só que se eu voltar a minha outra janela, vejam que por padrão, quando eu estou trocando de janela, ele usa o símbolo de asterisco para indicar para mim em qual janela eu estou em cada momento. O htop continua rodando. Ele está lá de boa, para mim, sem nenhum tipo de problema. E se eu quiser simplesmente, sei lá, sair da sessão sem precisar exatamente fechar, eu posso simplesmente desanexar como um detach desse cara. Eu posso simplesmente fazer o prefixo D e eu sair dele. Se eu fizer aqui, como vocês viram, eu criei ela com o nome "-sdemo". Se eu usar Tmux ls para listar as sessões, ele me diz que existe uma sessão demo, com 2 janelas criadas. Se eu quiser voltar para ela, attach, "-t de target, demo. E tá lá o htop rodando ainda na boa. E o meu lsh também rodando numa boa. Próxima parte, então, painéis. O painel ele é a menor unidade dentro do espaço do Tmux. E ele serve para você poder dividir e organizar de várias formas tudo aquilo que você está fazendo lá dentro. Então, beleza. Vamos voltar para a sessão que eu estava fazendo ali. Não, na verdade eu ainda estou nela. Eu pensei que tinha saído. Enfim. Ainda aqui na sessão, eu vou criar agora uma nova janela. Vou renomear ela com prefixo vírgula. Para panels. E beleza. Se eu quiser, por exemplo, fazer a divisão vertical exata, eu vou fazer prefixo, porcentagem. E agora, beleza. Eu tenho tanto o meu painel à minha esquerda como o meu painel à direita. Se eu quiser fazer uma nova divisão, eu só preciso fazer depois, no caso, por exemplo, sei lá, para vertical mesmo, que seja.
e criou mais um. Meu cursor estava nesse painel, então agora eu tenho 3 caras diferentes. Eu posso fechar esses caras também. Veja bem que toda vez que eu peço para fechar, é o prefixo X, e ele me fecha um prompt para poder confirmar se eu realmente quero fechar esse cara. Confirmando com Y, ele fechou aquele cara para mim. E se eu quiser criar painéis horizontais, quiser dividir horizontalmente a minha tela, prefixo, aspas duplas. E ele criou para mim essa outra divisão. E eu tenho todos os meus carinhas ali. Se eu fizer, por exemplo, prefixo que, ele mostra para mim todos os índices de cada um dos caras que ele acabou de criar para mim. Isso é muito útil para quem está trabalhando tipo, mais avançado com Tmux, para poder, por exemplo, fazer comandos específicos direcionando para painéis. Isso é bacana pra caramba. E, bom, vamos supor, eu abri todos esses caras, beleza, tá tudo bacana. Vejam bem que ele identifica com essa borda verde em qual é o painel meu que está ativo. Vamos supor que eu quero fechar toda essa janela. Não quero tipo, ficar fechando um por vez. Eu posso fazer prefixo prefixo e comercial. Ele me pergunta se eu quero matar a janela onde eu vou fechar todos os painéis de uma só vez. E acabou. Já era aquela minha janela de painéis. Agora um pouquinho de configuração. Ele tem um arquivo que você coloca na raiz por padrão, que ele vai carregar, que se chama .tmuxconf, ele é um .file. Você pode configurar ele de vários modos e você pode usar muitas configurações básicas como set e bind, onde você define alguns valores e com bind você é como se, não exatamente como anexar, mas como atrelar um significado àquilo. Como vocês viram, eu falei prefixo é Ctrl B por padrão e geralmente Ctrl B, eu não sei quanto a vocês, mas eu preciso das duas mãos para fazer Ctrl B. Então isso é muito ruim, porque o Ctrl está no lado esquerdo totalmente do teclado, no extremo, e o B está praticamente no meio, então eu tenho que usar literalmente as duas mãos. Isso é muito ruim. Uma das coisas mais padrões que a gente faz é justamente a gente mudar esse atalho. Então uma das primeiras coisas que a gente faz, eu vou recorrer à minha própria configuração aqui, para mostrar para vocês como que é essa configuração para a gente poder mudar esse cara. E aí não tem mais que ficar usando esse cara. Aqui eu tenho os meus carinhos, beleza, bacana, joia. O unbind serve para remover um cara de um atalho de comando que existe de uma tecla. Como padrão, vejam bem, CB ou Ctrl B. E depois eu defino com o set, de forma global, no meu arquivo de configuração, o prefixo como CA. Ou seja, toda vez agora no meu Tmux, nesse carinha aqui, eu posso fazer exatamente dessa forma. Agora, se eu quiser fazer para esse cara aqui, deixa eu dar um exit desse cara e exit aqui também para poder fechar esse cara. E vamos dizer que eu vou criar aqui na minha raiz o meu tmux.conf. Beleza, eu estou usando o Vim aqui só para poder editar rapidão. Então vamos lá, a gente vai poder colocar primeiro unbind CB, para ele poder desligar esse cara. E depois dele, set-g, prefix de prefixo, C-A. Beleza. Isso quer dizer agora que se eu vim aqui, por exemplo, e criar uma nova seção de Tmux, se eu tentar o Ctrl B, ele não funciona mais. Mas agora, se eu fizer Ctrl A, opa! Ah, droga, é porque o meu próprio... Droga, dammit. Esse é o detalhe. O meu próprio Tmux, ele também aceita Ctrl A. Então eu teria, na verdade, que fazer uma outra coisa aqui dentro. Enfim, mas ele vai estar acessando, lá dentro. Ele acabou fazendo um conflito direto da minha sessão. Droga. Enfim. Beleza. Opa. Deixa eu só apagar aquele arquivo lá, porque senão aquilo dali vai dar zica pra mim. E eu não vou conseguir fazer o resto da palavra. Opa. Deixar esse carinha aqui, tudo bem, beleza. Então você pode criar aquele cara e pode fazer vários outros tipos de configuração. Para quem gosta de terminal e gosta de trabalhar com tipo, algumas customizações específicas das ferramentas, é como o Vim, então você pode fazer bastante coisa diferente lá dentro. O que mais que tem do Tmux em si? Bom, ele tem bastante plugins. Assim como o próprio Vim também tem alguns plugins específicos,
como o Pathogen, como até um próprio gerenciador de plugins. O próprio Tmux tem um próprio gerenciador de plugins também. É open source, você pode ver várias coisas, e muito do que ele faz acaba funcionando tipo, justo para você poder trabalhar com várias coisas diferentes. Vou dar um exemplo aqui, eu vou desanexar dessa minha seção aqui e vou usar um plugin basiqueira que eu tenho aqui. Uma das coisas que é mais comum quando você depois está tranquilo para trabalhar com o Tmux é que todo dia você vai estar abrindo a sua sessão, porque, nota, ele é um programa e ele vai estar tipo, fazendo a coisa dele em execução. Uma vez que você encerrou, você encerra o programa, ele encerra a execução. Isso quer dizer que toda aquela configuração que você fez, eu vou trabalhar com essa aba no Vim, eu vou trabalhar com essa aba nisso e aquilo, toda vez que você liga ou desliga, você perde isso. Você pode usar um plugin que é o Tmux Resurrect, que pode tipo, literalmente trazer de volta a sua sessão de onde ela parou. Eu particularmente não gosto muito, eu preferi mais o Tmuxinator, que ele só me ajuda a gerenciar sessões de Tmux, ou seja, ao invés de toda vez que eu ligo a máquina, eu preciso recriar todos os meus caras, eu não preciso ficar fazendo esse tipo de coisa, eu posso simplesmente começar já e trabalhar nele direto. Eu vou abrir uma sessão que eu já tenho pronta aqui pra mim, que é do meu próprio repositório, dos meus log files, depois se alguém quiser até ver como é que eu configuro o meu Tmux, tá lá também. Então eu crio pelo nome, Tmuxinator.files, ela já tem criado lá dentro. Depois que eu faço, ele já subiu para mim. Ele já subiu uma aba que eu renomeio ela como Vim, que já tem o meu Vim aberto direto na raiz do projeto. E tem a minha outra aba que já dá um Git status, só para saber mais ou menos se o meu repositório está atualizado ou não. Então tudo que eu preciso fazer aqui é ir trabalhando entre as minhas duas abas, que tá tudo beleza. Eu consigo trabalhar tipo numa boa com esse cara. Se eu quiser agora, por exemplo, vamos supor, sei lá, criar um cara novo desse daqui. Beleza, dá pra fazer isso daqui muito fácil. Deixa eu só pegar aqui, projects. Não. Vamos pro benchmarks. Beleza. A gente tem esse cara aqui, eu vou copiar só o path dele, poder ficar mais fácil. E para mostrar que não tem nenhum segredo, eu vou voltar para home, que tipo, não estou acessando nem nada. Toda vez que você quer criar, então, um novo projeto para o Tmuxinator e gerenciar as suas sessões do Tmux, você usa Tmuxinator new e o nome da sessão. Vamos supor, sei lá, eu quero criar ela como benchmark. Ela tem o meu nome, aqui eu defino a raiz do meu projeto, que foi exatamente aquilo que eu copiei. Aqui tem algumas outras instruções bem bacanas, tipo de alguns hooks para você executar, é bem legal. Eu não vou me adentrar muito na documentação aqui, eu vou só mostrar uma demo rapidinha desse cara. Então aqui agora eu vou criar esse cara. Nota, ele cria um arquivo em syntax.yaml para você poder trabalhar com as suas sessões. E para quem estiver se perguntando, sim, o Tmuxinator é uma gem em Ruby. É bem pratiquinha, bem prática. Nesse cara aqui, vamos supor, eu quero fazer a mesma receita que eu faço, então eu quero só que na minha primeira janela ele já abre direto com um Vim. Eu vou tirar essas instruções aqui de layout e de painéis desse cara. E aqui eu vou criar um cara chamado Danger Zone, onde eu vou passar as configurações. Layout, onde eu vou dizer agora o meu layout. Eu quero o meu layout horizontal com um principal, ou seja, ele vai fazer uma divisão horizontal com um deles maior do que os demais. E os painéis... enfim, vou fazer só desse jeito mesmo. Droga, deu branco. Só um instante. Panes, isso. Ok... Layout em horizontal, panes, onde eu vou colocar um cara que vai dar um git fetch e outro que vai fazer git status. Dropar esse cara aqui e dropar esses caras. Ou seja, com essa configuração eu estou pedindo para o Tmuxinator, toda vez que eu chamar a minha sessão benchmark, ele vai criar para mim duas janelas, onde uma vai ter o Vim aberto e a outra vai ter um layout dividido horizontal
que vai fazer uma das telas vai fazer git fetch e outra vai fazer git status. Salvo aqui direto com o Vim. E agora eu só preciso chamar o cara. Acabou de criar aqui pra mim a divisão. O de cima fez git fetch all e o de embaixo mandou um git status. E só pra mostrar, tô lá naquele diretório que foi copiado. Agora vamos lá voltar para a sessão. Outras coisas legais pra caramba que tem dos plugins, você pode ter tipo outras coisas como indicador de bateria. Tem vários plugins específicos, eles têm até uma org no GitHub que tipo colocou um monte de plugin. O bacana é que eles são sumariamente escritos em shell. Então, tipo, se você tá com medo de, sei lá, fazer alguma coisa diferente, porque você tá com, sei lá, não quer saber mais ou menos o que tá escrito no código, você pode ver exatamente o que é shell, tipo, só pra poder ficar tranquilo, e não vai ter muitas dependências pra poder rodar na tua máquina, além do próprio Tmux. Ele também tem uma ferramenta muito legal para você poder trabalhar com pair programming. Você pode tanto, dois usuários ou mais, entrarem e acessarem um servidor por SSH, usando direto o próprio Tmux, ou, se preferirem, de uma forma mais prática, podem usar uma outra ferramenta, que é um fork do Tmux, chamado Tmate. Esse cara, ele, quando você cria uma sessão nova, ele já cria uma sessão privada em SSH, compartilhada para quantos usuários você quiser. Ele cria dois, se não me engano, endereços distintos. Um deles é de full acesso e o outro é de acesso somente de leitura. Então você pode, por exemplo, sei lá, se você quer só passar uma demo, você pode passar o de leitura para a pessoa e a pessoa está vendo todo o seu terminal, mas não consegue interagir, que é muito bacana. E, bom, Tmux e Vim juntos é um caso de amor. Tipo, se você começar a trabalhar com os dois juntos, vai ser muito bacana, você vai conseguir ser muito mais, tipo, fácil, principalmente se você consegue trabalhar com um terminal e se gosta bastante. 4 conclusões básicas, o que eu aprendi sobre o Tmux. Ele sem dúvida é uma ferramenta poderosa pra caramba. Eu tomei uns capotes aqui pra poder fazer essa apresentação, mas na primeira vez que eu apresentei foi pior ainda. Eu apanhei pra caramba de prefixo B, foi muito ruim. Mas ele é uma ferramenta muito poderosa, é muito bacana pra poder se trabalhar com ele. Ele precisa de um pouco de dedicação, mas depois que você aprende ele, tipo, a curva de aprendizado pode ser um pouquinho mais lenta, mas depois que você pega as manhas, os resultados vão se pagar muito bem, você vai conseguir ter uma produtividade legal como terminal. Logo, logo, depois que você começa a mexer, você vai começar a ficar doido para começar a ver o Tmux Conf dos outros, para ver o que as outras pessoas usam de configuração. Como, por exemplo, eu sei Kung Fu, se alguém chegou a ver a mensagem. E um detalhe muito bacana, assim como da primeira vez que eu fui aprender Vim, eu achei bacana pra caramba porque era um editor pra mim, era uma forma que eu já trabalhava com outras ferramentas, mas pra mim o mais gostoso de aprender isso foi o fato de que eu me desafiei. Eu me coloquei pra aprender uma ferramenta que eu não dominava, que eu não mexia, e isso me fez sair da zona de conforto pra desenvolver outras habilidades. E hoje, aprender Tmux pra mim me incentivou a ver muito mais outras coisas de Linux que antes eu não conhecia. Eu vou deixar aqui no final algumas referências bem interessantes. Logo de cara, a primeira delas, main pages. Então, se você quer saber mais ou menos um pouco mais de Tmux, instala ele na sua máquina e depois main Tmux. Já tem uma documentação muito bacana, com muitas coisas completas lá, com muitos exemplos de configurações legais. Também fuce nos repositórios de .files dos outros. Tipo, dá uma olhada no que as pessoas usam, no que elas não gostam. O próprio repositório do Tmux, para quem depois quiser dar uma olhada. Um linkzinho de um podcast que é bem didático também, tipo, para quem quiser, tipo, pegar mais uma pincelada sobre o básico dele. Um outro link sobre algumas 10 dicas bem bacanas, inclusive uma delas sobre sincronização de painéis. E também você poder fazer coisas como, se eu quiser, por exemplo, mudar a sequência das minhas janelas, só para poder reorganizar, senão toda vez eu vou ficar criando uma janela nova para a direita. Se eu quiser reorganizar, eu posso fazer isso para mim. O Content Pivotal é um blog post da Pivotal sobre como eles usam o Tmux no pair remoto e na programação no dia a dia deles. Esse livro, o Tal of Tmux, o tal do Tmux, mas enfim, piada podre, beleza. Ele é um livro pago, mas por esse link o autor permite a leitura gratuita dele. Ele é um livro bem completo para quem quiser entender um pouco mais profundamente sobre o Tmux. Esse .share é um site sobre várias coisas de .files e eles têm um artigo com algumas tags específicas lá sobre Tmux, que é bem legal para você poder dar uma olhada. E a própria wiki do Arch Linux, ela é bem completa para falar de exemplos sobre o Tmux. Se você quer aprender algumas coisas de configurar, quiser entender um pouco mais, é bem bacana, eu recomendo bastante.
E é isso.